E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai conversar sobre aquele detalhe que parece pequeno, parece bobagem na hora da instalação, mas que depois vira uma dor de cabeça gigante: o uso da fonte de energia errada. Vamos mergulhar nisso porque entender esse ponto pode economizar muito tempo e, o que é mais importante, muito dinheiro. Cara, essa frase aqui resume tudo. Pode até parecer exagero, mas é exatamente isso. Essa troca inocente de fontes cria uma verdadeira bomba relógio. Ela não explode na hora, claro. Ela fica ali, quietinha, e vai dar problema dias, talvez semanas depois da instalação, gerando falha, queimando o equipamento e deixando o cliente muito, mas muito irritado. Então, vamos começar pelo erro mais clássico de todos, o da amperagem. A gente olha, o conector é igual, a voltagem na etiqueta muitas vezes é a mesma, só que a força que a fonte entrega, ou seja, a amperagem, é completamente diferente. É bem aqui que a maioria dos problemas começa. Olha só esse exemplo, é o que mais acontece no dia a dia. O técnico, na pressa, pega a fonte da ONU, que é de meio ampere, e liga no roteador novo, um dual band que precisa de 1,5 ampere. Como as duas são 12 volts, o que acontece? O roteador liga. Só que ele liga fraco, anêmico, sem energia que ele de fato precisa para funcionar nele. E essa comparação aqui é perfeita. Pensa só, o roteador potente é o maratonista, pronto para correr. A fonte fraca é a comida de passarinho. Ele até consegue começar a corrida, mas na hora que precisa de performance de verdade, na primeira subida, ele não aguenta, ele apaga. É exatamente o que acontece com o roteador. E aí? O que acontece na prática? Bom, aí vem aquela ligação para o suporte que todo mundo já conhece de cor, né? O cliente liga falando que a internet está caindo, que o roteador reinicia do nada, que a rede 5G sumiu. Tudo isso porque o equipamento está literalmente passando fome de energia. Beleza, já falamos da amperagem. Agora vamos para o segundo problema que consegue ser ainda pior, mais destrutivo mesmo: a diferença de voltagem. Aqui o estrago muitas vezes é na hora. Dá uma olhada nessa situação. De um lado, uma fonte moderna padrão, que entrega 12 volts. Do outro, um roteador um pouco mais antigo, que foi feito para trabalhar com 9 volts. O plug encaixa que é uma beleza, só que a sobrecarga de energia que entra ali é fatal. E a consequência é essa aí, ó: queima na hora. Na melhor das hipóteses, o que queima é só o regulador de tensão do roteador, mas na pior, os componentes internos começam a fritar e o aparelho para de funcionar de vez. Aí não tem conserto, é perda total do equipamento. Pode dar adeus. Mas ó, o perigo não é só queimar na hora não. A voltagem errada pode causar um dano mais lento, cozinhando os componentes por dentro. E o pior de tudo, pode superaquecer tanto a ponto de criar um risco real de curto-circuito e incêndio na casa do cliente. Imagina o tamanho do problema. Ok, a parte técnica a gente já entendeu. Mas vamos falar de grana agora, do que impacta de verdade no bolso, na operação da empresa. Porque esse erro, por menor que pareça, custa muito caro. Aí começa aquele ciclo que ninguém aguenta mais, né? O técnico vai na casa do cliente, faz o serviço, sai de lá com tudo funcionando. 2 semanas depois, o telefone do suporte toca. É o mesmo cliente reclamando de novo. E lá vai outra visita, outro deslocamento, um ciclo de prejuízo. E a conta só vai subindo. Primeiro, a garantia do fabricante já era. Se a perícia vê que a fonte era errada, não tem cobertura. Segundo, essa segunda visita do técnico não é paga, ou seja, o lucro daquela instalação foi todo embora. E às vezes o prejuízo é duplo, porque queima o roteador e a fonte juntos. Mas beleza, a boa notícia é que resolver isso é muito, muito simples. Só precisa de uma coisa: disciplina. É criar um protocolo, uma regra de ouro e seguir à risca, sem exceção. E o segredo todo está em entender duas palavrinhas: input e output. É bem simples. Input, ou entrada, é o que está na etiqueta do roteador, é o que ele precisa para funcionar. Output, ou saída, está na etiqueta da fonte, é o que ela fornece. Um pede, o outro entrega. Então, na prática, no campo, como é que faz? É um checklist de 4 passos, bem fácil. Primeiro, olhe o input no roteador. Segundo, olhe o output na fonte. Terceiro, compara os dois. A voltagem tem que ser idêntica e a amperagem da fonte tem que ser igual ou maior que a do roteador. E o quarto passo, que é a regra de ouro: se tiver qualquer dúvida, não arrisca. Usa a fonte que veio na caixa do equipamento. Não tem erro. E para a gente fechar, fica essa reflexão aqui.
Depois de tudo isso que a gente viu, o retrabalho, o custo do equipamento, a garantia perdida, o cliente insatisfeito, a pergunta é: quanto custa não parar para checar a fonte por 10 segundos? Esse detalhe que parece tão insignificante, no fim das contas é uma das coisas mais importantes para garantir um serviço de qualidade e a saúde financeira da operação.